Olá! Começa agora o Minha Escola na TV. Estamos muito perto do Enem e milhões de estudantes já começaram a roer as unhas com a prova se aproximando. Os últimos simulados e revisões já começam a ser feitos. Mas a falta de preparação do seu organismo pode desclassificar tanto quanto perder o horário. O que fazer para não perder a prova por culpa de uma má alimentação? É o que vamos discutir hoje com a nutricionista Ana Soares. Ana, muito prazer ter você aqui. Obrigada, E eu acho que o prazer é meu. para começar o programa a gente tinha que sanar aquela dúvida que todo mundo escuta: você tem que ter uma alimentação balanceada. Mas o que é uma alimentação balanceada? Bom, pessoal, uma alimentação balanceada, né? É uma pergunta ampla, mas quando a gente pensa numa alimentação balanceada, a gente pensa em uma alimentação que inclui todos os nutrientes que o organismo de um indivíduo saudável precisa. O próprio Ministério da Saúde, né, disponibiliza um guia no site do Ministério da Saúde, falando sobre os pontos principais, né, de uma alimentação saudável, com frutas típicas brasileiras. Então, quem quiser pode estar buscando, digitando no Google aí, né, um guia da alimentação saudável da população brasileira. Mas, como estudante do Enem, né, é um bicho específico, né, a gente sabe que é uma prova complicada, as pessoas elas acabam se confinando muito para poder estudar, para ter um preparo bacana. A gente pode falar pontos específicos dentro de uma alimentação equilibrada para esse tipo de pessoa, né, que vai fazer a prova, tanto para o Enem quanto para concurso público também. E quais são os benefícios de uma alimentação balanceada? Não só para a prova do Enem, para a vida mesmo. O primeiro ponto de uma alimentação equilibrada é que a pessoa que tem um cronograma alimentar, ele raramente vai sofrer de problemas de saúde, né? A gente sabe que são várias as causas dos problemas de saúde, principalmente das doenças crônicas do momento, que é pressão alta, diabetes, alteração de triglicéridos, colesterol. A gente sabe que são várias essas doenças crônicas, mas uma pessoa que tem uma alimentação equilibrada, ele vai ter boa saúde. Então, quem tem boa saúde, ele sempre está disposto para fazer uma boa prova, tanto para usar mesmo o raciocínio, a capacidade lógica dessa pessoa fica boa, quanto o físico também. Suporta ficar muito tempo sentado, na mesma posição, consegue ter concentração. Então, a alimentação saudável, ela traz qualidade de vida, ela traz longevidade e ela traz produtividade, tá? Corre muito a ideia de que o magrinho, ele geralmente é sempre mais saudável que quem é igual eu, assim, com 40 quilos a mais. Mas para a prova, isso interfere? Ou alguém mais magro se sai Não melhor? necessariamente, não necessariamente. Corre uma fama de que a pessoa, mesmo ela estando acima do peso, mesmo ela sendo gordinha, ela pode ter um bom condicionamento físico, né, e tal. Então não importa se a pessoa é gordinha ou magrinha. Isso é um mito, né? A pessoa ou o indivíduo, ele tem que ser avaliado individualmente, porque às vezes a pessoa ela tá acima do peso, né, por uma má alimentação, por uma condição de vida recente. Ela pode ter ganhado 20 quilos nos últimos 4 meses, nos últimos 6 meses e ter um bom condicionamento físico, ter uma capacidade cardíaca boa. Então ela vai estar ali fazendo aquela prova, ela vai estar sentada, mas o coração dela vai bater menos vezes por minuto. Então ela vai gastar menos energia corporal e ela vai ter um desempenho melhor, ela vai conseguir bombear mais sangue para o cérebro. E da mesma forma do contrário, né? Você pode ser uma pessoa magra, baixo peso, né, vamos dizer assim, mas o seu coração, a musculatura do seu coração não está treinada. Então você está ali sentado e mesmo em repouso você está gastando muita energia para bombear sangue para o seu corpo todo. Então isso interfere. Lógico que a gente vê marcadores sanguíneos, né, a gente tem estudos que mostram que a pessoa que está acima do peso, ela vai ter mais dificuldade, né? A maioria, não todos, a gente não pode generalizar, para realizar funções básicas, tipo subir uma escada, né? Ou até mesmo ela vai ter fome mais rápido, porque o tecido adiposo produz mais enzimas que abrem o apetite, mais moléculas que abrem o apetite. Então, numa prova de longa duração, essa pessoa vai começar a ficar incomodada, ela vai começar a ficar sem concentração, mas isso também pode ser para quem é magro. Então, interfere muito. E você falou que a dieta balanceada é o conjunto dos nutrientes que alguém tem que comer. Sim. Tem algum nutriente que o estudante para o Enem tem que comer em maior quantidade ou não tem nada disso? Bom, quando a gente pensa nessa população específica, que são os estudantes,
a gente vê que os estudantes eles têm uma baixa ingestão de vitaminas e minerais. Eles se preocupam muito em comer calorias. Então eles pensam assim, ah não, tô focado na prova, vou comer muita bala, vou comer muito chocolate. Então acaba esquecendo que a alimentação equilibrada não é só o gasto energético. A gente tem que pensar naqueles micronutrientes, que são a engrenagem para o nosso corpo funcionar. Então eu até fiz um vídeo no ano passado e coloquei lá no meu Facebook, falando de uma alimentação específica para os estudantes do Enem. E lá eu enfatizei a importância dos minerais, que são substâncias que fazem a transmissão do impulso nervoso no cérebro para quem quer fazer uma boa prova. Se a gente for pensar em nutriente, né, porque a pessoa ela tem que ter um preparo, não é só no dia da prova, né? Ela tem que começar a se preparar. Então, se a gente for pensar no nutriente chave, a gente cita o ferro. O ferro, ele é um micronutriente, é um mineral que faz parte da formação da síntese da imagem e do raciocínio no nosso cérebro. Então, essa ascensão da imagem, ascensão da memória, ela precisa desse micronutriente para fazer a passagem da informação ali. Muitas pessoas, através de um hemograma, né, que custa mais ou menos R$10, a gente consegue saber se a pessoa está anêmica, como que está mesmo aí esse sangue, para ver se a pessoa está precisando de um suporte, né, mesmo que seja uma dose profilática, uma dose preventiva de ferro. Então, eu acho que o ferro seria um nutriente que vai fazer a diferença para aquele participante que quer ter um desempenho melhor na prova. Então, se ele quer se destacar, é lembrar que o ferro ele faz falta. Uhum. A gente vai continuar te ajudando para o Enem no próximo bloco. Fica aí. Já imprimiu o seu comprovante de inscrição no Enem? Bom, hoje a gente está falando com a Ana Soares sobre como se alimentar para o Enem. Ana, como a alimentação interfere na memória? Bom, a memória, quando a gente pensa na formação da memória, né, ela é um impulso nervoso que acontece dentro do nosso cérebro, e esse impulso nervoso, ele acontece a partir da formação de substâncias químicas, lá no centro da memória. Então, para a gente ter a formação dessas moléculas químicas, nós precisamos de nutrientes, e os nutrientes vêm para nós através da nossa alimentação. Quando pensamos em memória, a gente lembra sempre de dois pontinhos principais, que são os aminoácidos. Agora eles são muito famosos, né? Todo mundo que malha, que faz exercício físico, está preocupado em ingerir a quantidade certinha de aminoácidos, e a gente pensa nos minerais. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a importância do mineral ferro na formação da memória. Então, vamos dar uma dica. Vamos começar dando uma dica, né? Para quem quer ter uma boa memória durante a prova, agora também no momento em que vocês estão estudando, é importante já ingerir esses alimentos para vocês armazenarem direitinho as informações do estudo e conseguir fazer a ascensão dela aí durante a prova, né? A gente encontra os aminoácidos importantes para a formação da memória e o ferro na carne bovina. O músculo bovino, ele é rico em ferro em uma forma bem disponível, a gente chama de biodisponibilidade, então ele está bem biodisponível, e a gente encontra os aminoácidos também. Então seria assim, fantástico se a gente conseguisse nessa maratona pré-prova estar ingerindo bastante proteína, né, bastante carne bovina cozidinha, né, com legumes, para ingerir tanto os aminoácidos quanto o ferro. Tem algum alimento também que me faça aprender tudo que eu preciso até o dia do Enem, até dia 5? Ainda não, mas a gente pode tentar, né, fazer uma mágica e achar esse alimento aí. Quantos dias antes do Enem eu preciso começar essa preparação do meu organismo para a prova? Olha, eu gosto de falar o seguinte: quando se trata de provas, né, que vão requerer grande conteúdo, ou provas em que você vai ter que demonstrar muito a sua habilidade, vamos fazer uma comparação. Uma prova de rua de autoescola, você vai ter que desenvolver várias técnicas ali, é um processo complexo, que requer um aprendizado que você não consegue de um dia para o outro. A mesma coisa é o Enem. Então, quando a gente pensa em uma alimentação equilibrada para o Enem, eu diria que de 4 a 5 meses, você já deveria, antes da prova, né? Você deveria começar a pensar na sua alimentação pré-Enem. Por quê? Ah, Ana Luísa, mas eu não consigo comer verdura, eu não consigo tomar suco, eu não consigo comer fruta, eu sou viciada em chocolate. São coisas que a gente já tem que corrigir. Porque no dia da prova em específico, existe um segredinho para você ter uma boa prova, mas a formação da memória, ela começa a acontecer lá atrás. Então, se você já não começa a ter uma boa alimentação, ingerir vitaminas, minerais, né, a quantidade de calorias certinha para o seu organismo, a sua formação, o congelamento da sua memória no estudo, ele fica prejudicado. Não adianta nada você chegar no dia da prova também e falar, não, hoje eu vou fazer uma alimentação saudável. Seu corpo não está acostumado com aquela alimentação saudável, né? Caso você tenha uma alimentação ruim, então no dia você pode até se sentir mal.
Ai, não tem costume de comer fruta. Do nada seu corpo se vê ali digerindo frutas, castanhas, coisas que você não conhece, coisas que você não tem o hábito, né? Caso você não tenha uma alimentação saudável, então pode te atrapalhar. Eu vejo que você tem que tentar começar aí de 4 a 5 meses antes. Ah, Ana, não comecei 4 a 5 meses antes. Estou aqui agora, o que eu vou fazer? Vamos tentar criar um cronograma pré-prova, né? Então, do nada, você já começa 24 horas antes. Você tem que garantir uma boa noite de sono, né? Então, para você ter uma boa noite de sono na noite anterior, você não pode comer alimentos gordurosos, evitar fritura, alimentos que têm uma digestão lenta, vamos colocar aí, massas, carboidrato misturado com gordura, sorvete, pizza, fast food, isso tudo você tem que evitar no dia anterior da prova. E eu gosto de falar também, para evitar no dia anterior, alimentos que você sabe que pode não te fazer bem, tipo uma feijoada. Aí você come a feijoada no dia anterior, já está ansioso, é um alimento com uma digestão lenta, então você pode sentir mal. Noite anterior à prova, alimentação leve, frango, legumes, verduras, vamos comer uma alimentação leve. Chegou no dia da prova, como a prova começa após o almoço, né? A sua parte da manhã você já tem que começar tranquilo também. Muita fruta, muita hidratação, tomar muita água, sucos de frutas cítricas, tirando o maracujá, né? Ajudam muito também para você deixar o corpo hidratado, que a hidratação é um ponto importante durante a prova. E colocar como centro que no dia da prova não é o dia de você comer para encher a barriga. Você tem que comer simplesmente para deixar o seu corpo funcionando. Que é a ideia que a gente tem que ter na vida inteira, né? Você não tem que comer para morrer, tem que comer só para ficar satisfeito e manter o seu corpo com um bom funcionamento. Essa vida de estudante é muito corrida. E eu percebi essa diferença na alimentação ultimamente. Eu saía da escola meio-dia e 25 e já eu tinha que almoçar na rua porque não dava tempo de voltar para estudar 2 horas. Então, você chega num restaurante para comer e vê aquela imensidão de comida. Aí o que eu comia? Feijão tropeiro, batata frita, todo dia praticamente. E isso, eu chegava na escola, eu estava cansado, eu estava com sono, já não aprendia tanto. Até que eu comecei a mudar e aí eu realmente percebi isso. Eu fico mais acordado, eu durmo melhor, então vale a pena pensar nisso, se a gente for olhar por esse ponto. Acho que vale muito a pena se alimentar bem. Sim. E a gente vai continuar falando disso no próximo bloco. Por favor, fique aí. A caneta preta já está separada para o dia da prova? Pois é, pega ela aí e anota as dicas que a Ana Soares está dando para a gente hoje sobre como se alimentar para o Enem. Ana, alguém que tem uma dieta balanceada há muito tempo, ela tem alguma vantagem para alguém que, como eu, está comendo, começou a comer bem essa semana? Com certeza, né? Quem faz uma alimentação balanceada há muito tempo, quem já está, né, cuidando da alimentação, com certeza teve um armazenamento melhor da memória nos estudos. E também já tem um condicionamento físico melhor, o corpo, o organismo de uma maneira geral funciona melhor. O risco dele desenvolver, né, uma intolerância alimentar durante a prova é menor. Então, a alimentação balanceada, ela tem muitos benefícios, tanto antes quanto durante a prova também, que ainda dá tempo de salvar o barco, tá, gente? Nem tudo está perdido. Se você não fez ainda uma alimentação balanceada, pré-prova, se você já não vem cuidando da alimentação, ainda dá tempo. Uhum. E a prática de atividade física também ajuda nesse processo, tanto para ajudar na alimentação quanto para a prova? Muito, ajuda muito, gente. Que eu gosto sempre de falar? A atividade física, ela não é só para manter um corpo esteticamente bonito, né? A atividade física, ela traz infinitos benefícios, tanto para a mente quanto para o corpo. Quando você tem um hábito de estar sempre praticando exercícios físicos, quando você já tem um condicionamento físico bacana, você consegue passar por essas provas de resistência, como o Enem, melhor do que uma outra pessoa que não faz exercício físico. A própria postura, né? A respiração, a gente trabalha muito a respiração no exercício físico, ajuda na hora de você fazer a prova, na hora de você reduzir a ansiedade, porque muitas pessoas têm um desempenho ruim na prova, não porque ele não estudou, né? Ele faz um preparo o ano inteiro, estuda, né? Tá ali fazendo o ensino médio, captando as informações em sala de aula, mas na hora da prova ele fica ansioso. Então ele acaba respirando muito. Quando você não controla bem a sua respiração, você perde até 30% do seu rendimento nas provas, tá? E a dor no corpo, que é o que as pessoas mais relatam.
que ficam cansados, que ficam sonolentos. Então o exercício físico, ele é um aliado para prevenir esse mal durante a prova. Você falou de quem fica ansioso. Tem algum alimento para... Eu tenho muito disso. Quando eu estou muito ansioso, eu como. Eu desconto na comida. Tem algum alimento que eu posso comer para tentar sanar essa vontade que vem? Porque comer é muito bom. Então, a gente fica com vontade de comer, ainda mais quando vem a ansiedade. O que eu posso comer quando dá essas crises? Olha, é interessante você pensar que a ansiedade em si, ela não é um problema, né? O ser humano desenvolveu a ansiedade como uma ferramenta, uma forma de defesa para sobreviver na natureza, né? Quando o ser humano estava lá, vamos puxar um pouquinho no passado, né? O ser humano estava lá na floresta e ele sentia, né, que o ambiente não estava favorecendo para ele já começava a sentir aquele desejo de mudança, já começava a pensar no futuro e se deslocava, né? Tanto para se prevenir contra o ataque de algum animal, quanto para ficar sem alimento ou ficar desprotegido. Então a ansiedade, ela é uma ferramenta, porque ela ajuda o nosso corpo a pensar no futuro, projeta em nós hoje coisas do futuro. Mas no momento, a ansiedade a qual a gente se refere é um excesso de ansiedade, né? E excesso de ansiedade é excesso de futuro no presente. Então, a gente não pode deixar que esse futuro comece a interagir demais no nosso presente, a ponto da gente não conseguir controlar funções básicas do nosso organismo, como a saciedade. Porque quando você come excessivamente, é porque você está bloqueando essa questão da saciedade. Você comeu, almoçou, está satisfeito. Só que você fica tão ansioso, né? O seu pensamento está pensando lá na frente, que você não consegue perceber que você está satisfeito. Então você acaba comendo a mais. Aí cada pessoa come, tem uns que tomam muito cafezinho, outros comem muito doce, outros acabam almoçando 2, 3 vezes, porque a pessoa não consegue processar que ela está satisfeita, não consegue processar que ela está saciada. Hoje a gente tem no mercado medicações, né, para ansiedade, e a gente tem também fitoterápicos e florais, né, que são uma outra opção também para tratamento da ansiedade. Mas nada que eu, pelo menos, eu não indico, né, a pessoa, igual nós estamos há uma semana, 2 semanas, mais ou menos 1 semana e meia do Enem, a pessoa começar a tomar um ansiolítico agora, porque esse ansiolítico pode dar sono, né, então ela vai cair a produtividade e ela pode bloquear esse centro da informação e da memória. Eu vejo que existem ferramentas que não são medicamentosas que a pessoa poderia utilizar para reduzir a ansiedade. Natação, corrida, exercícios físicos de uma maneira geral, a meditação, a yoga ajudam muito. E é algo que você pode começar hoje. Você pode começar a fazer uma meditação hoje, uma corrida hoje, uma yoga hoje. E não vai ter efeito colateral para você. Vai ser ótimo. Se te ajudar, ajudou. Se não ajudar, não vai te atrapalhar, entendeu? Então, para a ansiedade, eu diria isso. Dentro da alimentação, o indivíduo ansioso, a gente pode tentar melhorar, bloqueando essa ansiedade aí, a gente pode tentar melhorar a alimentação, despertando nele hormônios, substâncias que trazem felicidade, paz, né? Que seriam, por exemplo, o triptofano, que é um aminoácido excelente e ele está presente na banana. Então é um alimento fácil, você pode inserir aí 2, 3 unidades de banana por dia e tentar ter o benefício do triptofano para reduzir essa ansiedade, dar mais bem-estar, tá? Uhum. Corre para pegar um lanche bem rápido aí enquanto a gente vai pro intervalo. Desmarca o churrasco que você marcou com os amigos dia 4 antes do Enem e se prepara para comer bem porque a prova vai ser pesada. Ana, quais são os benefícios de equilibrar a alimentação e o sono antes da prova? Olha, eu gosto de falar que como a prova do Enem ela é uma prova longa, a gente precisa de ter um dia anterior bem tranquilo para você chegar na prova e ter um desempenho bacana. E na noite anterior, para dormir bem, você pode fazer, vou dar uma dica, tá? Que eu gosto de dar dica. Você pode fazer um suco, que é um suco para você tomar antes de dormir, que vai te garantir uma noite de sono tranquila, porque a maioria das pessoas até sonha com a prova na noite anterior, né? Então a gente pode colocar aí o alface, 3 a 4 folhas de alface, 200 ml de água fresca, vamos colocar uma água fresca, tá, gente? Uma água gelada não. E uma polpa de um maracujá. Então você coloca o alface,
A água e uma polpa de maracujá, de preferência não coar, para você conseguir ingerir mesmo o alface e tomar antes de dormir. Dormir uma noite tranquila, tentar dormir de 6 a 8 horas antes da prova, para você estar com o corpo descansado, relaxado, para chegar no dia anterior, não ficar querendo dormir lá na prova, né? Porque é o que acontece, muitas pessoas ficam com sono durante a prova. E nessa manhã do Enem, tentar fazer o que a gente conversou no bloco anterior, um exercício para prevenir a ansiedade, que eu acho que é ótimo. Fazer uma corrida, fazer uma caminhada, se tiver acesso a uma piscina, nadar, para tentar relaxar, entendeu? E evitar mesmo que durante a prova você fique ansioso, com sono, pensar que o seu dia anterior tem que ser um dia de spa, né? Você tem que relaxar no sábado, a prova é no domingo, né? Relaxar no sábado para você conseguir fazer uma boa prova no domingo. E o que eu posso levar para fazer a prova? O que eu posso levar para comer durante a prova? Bom, então vamos falar, né? Esse ponto é um ponto importantíssimo para quem quer fazer uma boa prova. Eu observei em alguns anos que eu tive a oportunidade de trabalhar na aplicação da prova, que as pessoas gostam de levar lanchinhos para a prova, né? Não vi ninguém levando refeição mesmo. Apesar da prova ser uma prova longa, caberia uma refeição aí no intervalo da prova, as pessoas levam muitos lanches. E nesses lanches, biscoito, salgado, pipocas, né, que são biscoitos também industrializados, muita bala, muito bombom, sucos de caixinha, água de coco de caixinha, algumas pessoas levam refrigerante. Nada disso é indicado para você ingerir durante a prova. Quando a gente pensa que o nosso corpo requer nutrientes específicos para você conseguir raciocinar bem, para você conseguir digerir bem o que você come, a gente vai selecionar dentro da necessidade do organismo que você vai comer. Então, quando a gente olha para a necessidade do estudante, para a necessidade do candidato, a gente vê que a pessoa ela precisa, antes de tudo, de uma boa hidratação. Como que funciona essa hidratação? Água em abundância, água de coco e Gatorade pode ser utilizado, mas dependendo da pessoa, se for uma pessoa que vai muito ao banheiro por ter eletrólitos, tanto na água de coco quanto no Gatorade, pode induzir a pessoa a querer ir mais ao banheiro, né? Então a gente volta para a água mesmo. Que quantidade, Ana Luísa, de água que eu vou consumir? A água, gente, ela é para manter a hidratação, não é para você se encher de água durante a prova. Então, à medida que o reloginho for abaixando, a cada 1 hora de prova, você vai ingerir 200 ml de água. Ponto. O que seria 200 ml de água? Um copinho americano. Então, você leva a garrafinha e um copinho de plástico. Coloca o copinho ali. Abaixou 1 hora, você toma 200 ml de água, que é só para você se manter hidratado, tá? A água durante toda a prova. Além da água, a gente tem que levar fruta. Eu não vejo os participantes colocando na listinha fruta, muita fruta, gente. Abacaxi, pode picar a rodela do abacaxi, que ele é uma fruta que não estraga, tem vitamina C, ajuda a despertar o corpo. Se você tiver comido alguma coisa, tiver nervoso, que acontece muito, a pessoa fica com vontade de vomitar, né, ela passa mal, o abacaxi ajuda muito durante a prova. Então pode levar várias rodelinhas de abacaxi, pêssego. Melancia é uma fruta boa, mas também induz a diurese, então a pessoa pode comer a melancia e já querer ir no banheiro, fazer xixi. Então a gente ficaria nas frutas cítricas, laranja, tangerina, mamão picado, manga picada, abacaxi, pode levar tudo picadinho lá, tá? E na prova do Enem não tem essa restrição de alimento, então você pode entrar com alimento, tranquilo, né? Diferente de outras provas que a gente vê, de concurso, que às vezes no edital limita você entrar com certos tipos de alimento, tá? Além das frutas, uma dica também que funciona muito para melhorar a memória durante a prova é a clara do ovo. Então você pode cozinhar aí 7, 8, 10 ovos, tira a gema e leva só a clara na vasilhinha. Então você pode comer, intercala, né? Após 1 hora de prova, toma um copo d'água, come uma fruta e uma clara de ovo. Após mais 1 hora, come uma fruta, toma água e mais 2 claras de ovo. É uma boa opção também. Gosto de castanha, amendoim e nozes. Mas esse já é mais específico para quem já tem costume de usar, porque você pode ser alérgico. Então, no dia da prova, você quer conhecer nozes e castanhas. Aí você come e se você for alérgico, a reação ela é instantânea. Aí você passa mal e já era. Então, é bom evitar. Gosto, mas quem já tem hábito de comer pode levar, porque é excelente para a memória também. Mas para quem não tem hábito, eu não recomendo. Então, fica aí. Água fresca, tá? Frutas frescas e clara de ovo. Água com gás, surte alguma diferença? Olha, a água com gás, ela não é contraindicada para quem vai fazer prova. Só que a água com gás, ela promove uma dilatação dentro do estômago. Então pode ser que a pessoa fique arrotando, fique com mal-estar. E, minha opinião, eu acho que durante a prova você não tem que sentir nada.
Você tem que estar extremamente concentrado. Então, o gás da água ele pode atrapalhar um pouco. Uhum. A gente falou sobre como se preparar antes, durante a prova. E depois? Depois da prova, quando a prova finaliza, como a gente vai ter essa outra prova, né? Agora a gente vai ter um intervalo de uma semana de uma prova para outra, é interessante você buscar um relaxamento. Como que vai ser esse relaxamento? Comendo o que você gosta. Eu oriento, evita fritura, evita massas, né? Para você já ir regulando o paladar para sua próxima prova. Mas o interessante é você ter um relaxamento até para o seu corpo, não criar memórias negativas daquele dia. Tem estudos já, né, que é a nutrigenética, que é uma área nova dentro da nutrição, que fala sobre isso. Nós, indivíduos, criamos memórias de momentos do nosso dia a dia. Então, se você saiu da prova estressado, né, e absorve todo aquele estresse da prova, no seu próximo dia o seu rendimento pode cair, porque o seu corpo vai associar. Quando você entrar naquela sala, você vai entrar tenso. Então, o interessante é você sair da prova e já buscar o seu relaxamento mesmo, comendo o que você gosta. No caso do jovem maior de 18 anos que vai prestar o Enem, e quanto ao álcool, como é que ele faz para colocar isso depois da prova? Ele pode ou é bom dar uma segurada? Olha, o álcool ele não é recomendado em nenhuma situação, nem antes, nem durante, nem depois, né? Porque o álcool ele é uma molécula tóxica para o nosso organismo e ele afeta um órgão muito importante, ele afeta vários órgãos, mas um órgão que é afetado principalmente é o fígado. Então, o nosso fígado, ele precisa de processar tudo que a gente come, todas as substâncias, um shampoo, um creme de pele, um remédio, tudo que a gente ingere, tudo que entra no nosso corpo, passa para ser metabolizado no fígado. Então, o álcool ele acaba agredindo as células do fígado, os hepatócitos. Não recomendo. Eu acho que nós estamos tendo acesso a muita informação, a nutrição está uma ciência bem avançada, a medicina também está bem avançada e já foi citado que o álcool não faz bem para o nosso organismo. Seria legal você tentar buscar drinks sem álcool, que levam água com gás, que levam frutas exóticas. A gente já tem aqui nos restaurantes em Ponte Nova, na nossa região, a gente já tem acesso, né? Há muitas opções de drink sem álcool. E caso a pessoa se recuse a viver sem o álcool, né? A primeira opção seria as cervejas artesanais e o vinho tinto. O vinho tinto tem benefícios funcionais para a saúde que podem ser supridos pelo suco de uva integral, tá? Esses benefícios. Mas aí ficaria então o vinho tinto, né? Não faz bem para a saúde você ingerir o álcool, mas se a pessoa quiser não quer ficar sem, a gente pode usar cervejas artesanais, que elas concentram mais quantidades de proteínas e minerais da matéria-prima, e o vinho tinto. Uhum. Já vai deixando a identidade separada, a caneta preta, coloca uma roupa leve para fazer a prova, né, Ana? E eu desejo a você uma boa sorte. Ana, muito obrigado pela presença no programa hoje. De nada. Eu te espero na semana que vem. Até mais.